Heróis da fé. Glória a Deus. Meus queridos, nós queremos destacar as atividades da semana e começamos pela oração. Todos sabem que 6 horas da manhã o sol já está de fora. Está uma bênção a oração. Está vindo, tem dia que vem 20 irmãos, dentre eles já deu mais de 20. Pastores, está vindo entre 4 e 5 pastores, que é o principal. E a gente não está vendo ainda, ver as irmãs, jovens, todos são convidados para estar em oração, 6 da manhã, de 6 às 7. Só que eles, depois da oração, tem aquele café da manhã que compensa, reforçado. Isso a semana toda. Chega o sábado, é a vez dos jovens. Eles estiveram aqui, eu estive também. Oraram, eles também não ficaram para trás do café da manhã. Fizeram um cuscuz, aquele enrolado num pano, não sei se os irmãos sabem, bota num prato, enrola num pano. Minha avó fazia aquilo, e ainda está valendo ainda. Só que eu me descuidei, fui ali resolver uma coisa, voltei. Quem foi que disse que tinha mais nada? E depois eles foram para uma atividade e nisso chegaram já à tarde, não foi? Meio-dia. E hoje, domingo, foi a vez da EBD, 8 horas da manhã. Agora, 8 horas da manhã, irmãos, fala sério. É quase a hora do almoço. O irmão não chegar aqui para 8 horas da manhã, num domingo que não tem aula, não tem nada, aí você está brincando, não pode nem cantar aquele, eu quero trabalhar para o meu Senhor, nem pode. É trabalhar e orar. Como? Você canta isso e não fazer, não é? Então vamos aproveitar, vamos orar, precisamos orar, e a oração, através da oração é que vem o resultado da ação de Deus em nossas vidas, através da oração, tá bom? Portanto, 6 horas da manhã começando, à noite, os irmãos já sabem se tem um vocal unificado, e deve vir todos, jovens, enfim, crianças também, é vocal, lembrando, é somente ensaio do vocal unificado, ninguém deve vir para fazer outra atividade, a não ser que faça depois do ensaio, alguma atividade paralela, tá bom? Então é somente o vocal unificado, preparando para cantarmos na ceia de domingo que vem, tá bom? E então segue a atividade, na terça-feira, estamos desenvolvendo um estudo, baseado na primeira epístola de João, e agora estamos falando sobre fé, amor ou prova social. Ou você ama ou está provando socialmente entre nós o amor fraterno, que você não tem amor, tá certo? Então, João apresentando 3 provas na sua epístola, e nós estamos estudando sobre isso, vamos abordar esse assunto terça-feira que vem. E assim segue a atividade. Esse mês, nós encerraremos o círculo de oração às quartas-feiras e volta para a quinta-feira, somente círculo de oração, com toda a igreja, como sempre deve acontecer, tá bom? Então vamos logo ficando atentos para essa informação a partir do mês de junho. Portanto, na outra semana, círculo de oração vem para a quinta-feira e não mais a quarta, para dar oportunidade a todos vir orar em nome de Jesus. E assim segue a programação da semana, sendo que quarta-feira tem círculo de oração, quinta-feira, quinta da vitória, e assim segue as nossas atividades, tá bom? A irmã Sandra, isso. Irmã Sandy, botaram o teu nome aqui. Convidamos a irmã Sandy para dar uma palavra relacionada ao nosso evento mais esperado por aqueles que são românticos, como é o nosso caso, tá certo? O jantar romântico, que é alusivo ao Dia dos Namorados. Que emoção, não é? Dia dos Namorados. Então, os casais casados têm já um jantar romântico programado, e Sandy vai dar as informações, e depois a gente prossegue. Mas antes, queremos avisar que a irmã Carlissandra está oferecendo esse culto em agradecimento a Deus, em ação de graça pelo seu aniversário, que aconteceu no dia 22, inclusive teve bolo, e foi aqui.
Quem não veio, perdeu o bolo. E sempre estão perdendo. Sempre eles se invocam para fazer o aniversário, traz o bolo, traz a merenda aqui, e a gente acaba, quem está presente, usufruindo. Então, Deus seja louvado. Digam todos, irmã Calissandra, Deus te abençoe todos os dias da sua vida, sempre, sempre. Amém. A aniversariante de ontem também foi a missionária Cimei. Cadê ela? Cadê ela? A irmã Cimei? Saiu, né? Júlia também. Júlia, vizinha. Diz nada, a gente só sente o cheiro do bolo. Não sabia que era lá. A irmã Cimei já comeu bolo, a Sandra também, já a Júlia já teve bolo também? Lá vem a irmã Cimei. Parece que eu fiquei sabendo. Isso, a irmã Cimei está vindo ali. Digam todos assim, irmã Cimei, irmã Júlia, no próximo aniversário, se lembra da gente. Deus vos abençoe, sempre. Conte sempre com a gente, para ajudar a fazer o bolo. Pronto. Mariana também. Mariana, não é Mariana? Glória a Deus. Quem mais? Abner também. Foi dia 20. Quem mais? Levanta, não pode. Cíntia também. Quanta gente, quanta bênção de Deus. Sarinha também? Sarinha também. Deus abençoe. Quem mais? Meus queridos irmãos aniversariantes, Deus seja louvado. É uma bênção muito grande. É vitória, a bênção de Deus na vida de vocês. Digam todos, Deus vos abençoe. Sempre. Em nome de Jesus. Pronto, estão abençoados. E Deus seja louvado. Santo. Paz do Senhor, igreja. Bem rapidinho, eu só vim falar para vocês do jantar romântico, que já é agora, dia 15 de junho, ali no restaurante Casuale, às 8 horas da noite. E eu quero avisar os irmãos que ainda não compraram o seu ingresso, né, para participar desse jantar maravilhoso e abençoado, que só temos 10 vagas só. Então, corram, porque a gente vai vender essa semana essas 10 vagas. Só temos até o final desse mês para fechar. Então, quem ainda não adquiriu, corram, nos procure. Estaremos aqui depois do culto, ali fora, fazendo as inscrições, recebendo o valor. Já falei para vocês que quem quiser passar o cartão, pode passar o cartão, pode parcelar. Então, não deixem de participar. E também pedimos a toda a coordenação de família, pede a oração da igreja em prol desse evento. E os irmãos que já efetuaram o seu pagamento, já fizeram sua inscrição, muito obrigado por mais uma vez acreditar no trabalho e no jantar romântico, que é algo já, né, tradicional. Todos os anos tem e já é o mais esperado do ano. Em nome de Jesus, eu conto com vocês. Amém? Obrigada, pastor. Glória a Deus. Melco, não, deixa aqui não. Só tem 22. Não acredito. Quer dizer, não quero acreditar. Mas se vocês me obrigar a acreditar, fazer o quê, né? Só tem 22 aqui. Quem não pegou o seu, creia. Creia. Claro que tem que haver um planejamento. E de repente a finança até mais fica assim, mas abençoe, é para a obra de Deus, tá bom? Somente 22, tá bom? Romeu, vai lá, quem levantar a mão, entregue 2, entregue 3, 4, 5. Nós queremos chamar aqui Fábio Rodrigues. Fábio Rodrigues para ser apresentado. Ele esteve aqui algumas vezes. Quando terminamos a pregação, a gente não faz o apelo. Terça-feira estivemos aqui, aí convidamos um para se reconciliar. Pastor Moisés, você lembra do Cosmo, lembra? O Cosmo, ele esteve aqui. Fiquei muito emocionado com a presença dele, reconciliou-se. Também o outro irmão reconciliou-se, não vieram hoje. Aí depois, quando terminou o culto, disse, pastor, o senhor não me chamou, por isso que eu não fui. Eu disse, pronto, então, reconciliou-se. Esse aqui esteve no culto, disse que, acho que alguém não fez menção dele, não convidou. E depois, lá na frente da casa do presbítero Daniel, foi isso? Ele conversou lá, e lá ele confessou Jesus, o aceitou como Salvador, e veio aqui para ser apresentado. Aplauda ao Senhor Jesus pela vida do Fábio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí mesmo onde está, vamos orar apresentando ele.
ao Senhor Jesus, convidar aqui o pastor Erlon, e também convidar, orar pelas ofertas que iremos tirar agora. O Ministério Louvor vai cantar o hino, nós vamos ofertar e dizimar, informando que o nosso tesoureiro, pastor Crenilton, foi pagar uma visita do pastor Gessé, que esteve aqui, e o convidou. Ele foi pregar lá na congregação que ele pastoreia, por isso que ele não está aqui, mas ficou, o diácono Raimundo está ali no papel de tesoureiro. Irmãos, qualquer coisa eu procuro lá, tá bom? Orar por ele, pelo Fábio, sendo recebido, e também orar pelas ofertas, 3 orações, e ainda orar pelo nosso pregador. Pai do Senhor, meus queridos, vamos nos colocar de pé para orarmos. Que maravilha alguém entregando a vida a Cristo, não é isso? É lindo. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesta oportunidade. Santo Deus de Israel, nós estamos em Tua presença para Te louvar e bendizer, exaltar o Teu santo e poderoso nome por Tuas maravilhosas, grandiosas bênçãos sobre as nossas vidas. Este homem que resolveu, ó Pai querido, corresponder ao Teu amor, ó Pai querido, recebe em Teus braços, recebe em Tua casa, recebe diante da Tua presença, e nós estamos aqui para ajudá-lo a crescer, a caminhar contigo em nome de Jesus. Escreve o seu nome no livro da vida, abençoa poderosamente a sua vida, a sua família e a sua casa, firma os seus passos, faz com que o mesmo esteja na Tua presença, não falte, ó Pai querido, os trabalhos do Senhor aqui na Tua casa, ou aonde esteja se congregando. Toma em Tuas mãos, ó Pai, pedimos a unção do Teu Espírito, o gozo do Teu Espírito sobre a vida do Teu Filho, para fortalecê-lo e estar na Tua casa, ó Pai querido, até a vinda do Senhor. Abençoa os irmãos que estarão contribuindo, ó Pai querido, nesta noite com seus dízimos e oferta. Faz multiplicar, abençoa abundantemente, ó Pai querido, os celeiros dos Teus filhos. Toma em Tuas mãos todos aqueles que pegaram estes carnês. Pai, é para a Tua obra, é para o crescimento da Tua obra, é para o crescimento da Tua obra sobre a face da terra. E nós, ó Pai querido, esta congregação, precisamos da Tua direção, precisamos da Tua mão poderosa. Aquele que pegou o temeroso, ó Pai querido, que se encha, ó Pai querido, de destemor, de atitude, de coragem, ó Pai querido, e cumpra, ó Pai querido, com aquilo que assumiu. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai querido, esta bênção. Oro também, ó Pai querido, pelo pastor Moisés, que vai nos trazer a boa e preciosa palavra de Deus. Ele é apenas um homem, Senhor, mas nesta noite o transforma em um vaso usado, revestido e sacudido de poder para transmitir a Tua palavra em comemoração, ó Pai querido, a estes 17 anos de vitória, de alegria, de bênção, de poder, de unção do Teu Espírito. Abençoa o Teu servo, usa em Tuas mãos, é o que nós te rogamos e te pedimos para todos sempre. Amém. Ministério de Louvor, saúde da Igreja de Deus com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar ao nome do Senhor. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho teu. Aleluia. Quero
capazes de fazer isso? Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cante nessa noite. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ai, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta? A minha oferta. Entregue sua oferta para Ele nessa noite. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. Tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Não perca a fé, aleluia, pois tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Obrigada, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Nós podemos confiar na fidelidade do Senhor. Dia e noite Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Seja nas situações felizes ou nas tristes, Ele está todos os dias do nosso lado. Vamos louvar e engrandecer ao Seu nome nessa noite, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno de levantarmos as nossas vozes para dizer que Ele é fiel. Vamos declarar isso todos juntos nessa noite. Tu és fiel, Senhor. Levante suas mãos. Eu sei que Tu és. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus. Nos aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo Teu cuidado, Senhor. Fiel, Senhor. Vamos cantar mais uma vez.
vez, eu quero ouvir só a igreja. Vamos lá, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel para sempre. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça. Aleluia, que coisa maravilhosa. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Moisés, para quem não conhece, Pastor Moisés, ele é líder congregacional, pastoreia uma das nossas congregações, no Recanto Vinhais, e é o vice-presidente do Ministério Peniel, e para nós é uma satisfação muito grande ele receber aqui, viu? Ele está pagando, porque foi agendado e ele não pôde vir, mas ele é homem de palavra e agora está aqui, não é isso mesmo? Com a palavra, Pastor Moisés. Muito obrigado, meu pastor. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Muita alegria, muita satisfação em Cristo, em estar aqui com os irmãos mais uma vez, esta igreja tão abençoada, povo de Deus, esta igreja que é nossa igreja. Todos nós nos alegramos no Ministério Peniel, todos nós nos alegramos com a nossa igreja sede, né? Em ver a obra de Deus sendo feita neste lugar, em ver o desenvolvimento do reino de Deus neste lugar, e o Senhor usando cada um dos irmãos para o bem do seu reino, para o seu propósito eterno, e nós nos alegramos sim com isso. É muito bom, irmãos, muito bom mesmo estar aqui com os irmãos adorando a Deus. Trago um abraço muito especial da congregação Palavra de Vida ali no Recanto dos Vinhais. Inclusive justifico o meu atraso, os irmãos viram que eu cheguei um pouco atrasado, porque ainda tive que ir lá na congregação dar algumas orientações, e agora estou aqui adorando ao Senhor com os irmãos com muita alegria. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Leremos os versículos 1 a 8. Após a leitura, nós faremos uma oração e os irmãos, por favor, ao sentarem, permaneçam com as suas Bíblias abertas nesse texto. Faremos a exposição de alguns desses versículos que leremos agora e também faremos uso de outros versículos. Os irmãos têm toda a liberdade de me acompanharem em suas Bíblias e lendo conosco, né, cada versículo, cada texto, e assim confirmando, conforme diz a palavra de Deus, que os bereanos faziam, né? Confirmando na palavra aquilo que eu estarei falando aos irmãos. Apocalipse 21, versículos 1 a 8. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse:
eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, glorificamos ao Senhor. Queremos te exaltar nesta noite. Queremos dizer ao Senhor que só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Só o Senhor é digno de toda a honra nesta hora, em nossas vidas, neste lugar, nesta igreja. Nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesta hora, que chegou até nós, pela tua revelação que está presente em nosso meio. Obrigado, meu Deus, por isso, e oramos ao Senhor mais uma vez: fale aos nossos corações. Fale ao meu coração, teu filho, fale ao coração dos meus irmãos nesta noite, que igualmente são também teus filhos. Fale aos nossos corações, Senhor, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Precisamos que o Senhor fale poderosamente esta noite. Fale, meu Deus, nos edificando, nos exortando, nos consolando. Fale poderosamente em nosso meio. É assim que nós te rogamos, meu Pai, pela tua misericórdia, infinita graça e bondade, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. A Nova Jerusalém. Irmãos, escolhi falar aos irmãos sobre a Nova Jerusalém na data de hoje. Um dia que estamos aqui oferecendo ao Senhor ações de graça pelos 17 anos do Ministério Peniel. Alguns de nós, irmãos, inclusive têm a graça de estar aqui desde o início, mas Deus, pela sua bondade, foi acrescentando mais e mais pessoas. Deus, pela sua bondade, nos deu possibilidades de iniciarmos e de fundarmos muitas outras congregações, não apenas aqui em São Luís, mas também no interior do estado. Deus, pela sua bondade, nesses 17 anos, tem feito, irmãos, muito através de nós, e pela bondade e pelos méritos do próprio Deus, porque em nós mesmos não há mérito algum. Mas, irmãos, olhar para 17 anos de história deste ministério é muito pouco quando olhamos para a eternidade que Deus tem a cada um de nós. Quando olhamos para a Nova Jerusalém que nos está prometida. Quando nós vivemos aqui, irmãos, segundo a boa vontade de Deus, vivendo as promessas de Deus para as nossas vidas, é claro que nós vamos nos acostumando muitas vezes com isso e negligenciamos a esperança que deve estar sempre em nossos corações de que algo bem melhor estará por vir na eternidade. Há promessas de Deus para mim e para você nesta terra. O tempo que Deus der a mim e a você, se 70, se 80, se 100, se 120 anos, independentemente desse tempo que Deus der, a mim e a você nesta terra, Deus quer sim que nós sejamos felizes. Deus quer sim que nós vivamos alegremente. É propósito de Deus para nós isso. Mas absolutamente nada disso deve nos encantar. Como diz o hino da harpa cristã, passarinhos, belas flores, isso tudo, irmãos, pode querer nos encantar, gostar desta terra. É bem verdade, conforme eu disse, o Senhor Deus promete coisas maravilhosas, sim, para nós, neste tempo, no tempo que Ele nos der aqui. Mas, irmãos, nada disso pode ofuscar a esperança inigualável
de um dia estarmos na Nova Jerusalém. Nada disso pode ofuscar. Nós hoje, irmãos, estamos aqui com alegria, dizendo de 17 anos deste ministério. Outros irmãos nossos não teriam muito o que comemorar numa data como a de hoje. Irmãos nossos, irmãos, ao redor do mundo sofrem perseguição. A gente estima, inclusive diversas igrejas hoje comemoram o DIP, que mais de 360 milhões de cristãos ao redor do mundo são cristãos, adoram a Deus sob algum tipo de perseguição. Mas, ainda mais próximos de nós, estamos vendo em nossos noticiários uma tragédia acontecendo no estado brasileiro. No Rio Grande do Sul, hoje se estima mais de 160 pessoas mortas em decorrência das enchentes que atacam aquele estado, que destroem a cada dia aquele estado, que já destruiu a economia daquele estado. O nosso estado, irmãos, o estado do Maranhão, tem 217 municípios. Só no estado do Rio Grande do Sul, mais de 450 municípios foram atingidos pelas enchentes e tem vítimas dessas enchentes. Os nossos irmãos também estão lá. As igrejas também estão lá. Os nossos irmãos lá, diferentemente de nós que hoje estamos aqui muito felizes com o Senhor, nos alegrando com o Senhor, 17 anos de história desse ministério. Os nossos irmãos lá estão a enterrar, a sepultar os seus mortos, estão a chorar as suas dores, estão com um luto sem previsão de término, porque mais de 70 pessoas ainda estão desaparecidas. Ainda, irmãos, as previsões do tempo lá não são animadoras. Veja, portanto, queridos, que nós podemos sofrer muitos males neste mundo. Nós podemos ver injustiças acontecendo. Nós podemos ver doenças nos assolando. Nós podemos ver, queridos, inclusive o desemprego chegando à porta de muitos de nós, pais e mães de família. Nós podemos ver, irmãos, abandono acontecendo. Inclusive mortes como essa que acabei de citar acontecendo. É bem verdade que pela boa vontade de Deus, pela boa mão de Deus, podemos experimentar coisas boas também. Como esta, podemos experimentar alegrias. Podemos experimentar, queridos, sonhos realizados. Se hoje dessemos a oportunidade de você compartilhar conosco um sonho que Deus te possibilitou realizar, certamente você teria algo a dizer. A família que você tanto sonhou, que Deus te deu, os filhos que você tanto sonhou, que Deus te deu, a casa que Deus te deu, a igreja que Deus te deu, que você tanto sonhou. Projetos ainda outros são concluídos, realizados, são motivos de alegrias que Deus nos entrega. Certamente temos também coisas boas a viver neste mundo. No entanto, meus queridos, as coisas más e as coisas boas, todas, absolutamente, são passageiras. Todas elas são efêmeras. Tanto as ruins como as boas. Não há eternidade em absolutamente nada aqui. Nada daquilo que eu construí, que me trouxe alegria, que me trouxe um sonho realizado ou um projeto concluído, haverá nele eternidade. Não há eternidade aqui. Um dia, irmãos, tudo isso vai passar. Um dia, todo esse nosso esforço passará. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus nos diz, em Marcos capítulo 13, versículo 31, passará o céu e a terra. A única coisa que não passará serão as minhas palavras. Meus irmãos, ainda nesta introdução, no versículo 5 que nós lemos, a palavra nos diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo aquilo que a gente vê à nossa volta hoje, tudo aquilo que captamos pelos nossos órgãos dos sentidos hoje, tudo isso é passageiro. As nossas angústias, as nossas dores, mas também as nossas alegrias, os nossos sonhos, tudo isso é passageiro.
O que nos dizem, portanto, queridos, as palavras de Jesus? O que nos dizem, portanto, as Escrituras Sagradas sobre as coisas eternas? Sobre o futuro eterno que está destinado a cada um de nós? O que nos diz a palavra? Que coisas novas são essas que aquele que está assentado no trono prometeu, dizendo: eis que faço novas todas as coisas. O que nós temos, irmãos, realmente esperado, eu e você, nesta noite? O que nós temos realmente esperado da eternidade? O que nós sabemos sobre o significado disso? Sobre o significado da eternidade? Eu e você, hoje, podemos dizer, temos realmente desejado e buscado isso? E buscado a eternidade, buscado as coisas eternas, as coisas que durarão eternamente? O que nos aguarda, irmãos? Assim, a promessa para o salvo, o que nos aguarda realmente na Nova Jerusalém? Em primeiro lugar, queridos, na Nova Jerusalém não haverá mais tristeza. Lá não haverá pranto, lá não haverá dor, lá não haverá clamor. Acompanhe na sua Bíblia o verso de número 4. Assim nos diz a palavra: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A palavra nos promete que na Nova Jerusalém o Senhor limpará dos olhos toda a lágrima. O Senhor limpará as minhas lágrimas de sofrimento. O Senhor limpará as tuas lágrimas de sofrimento. Não haverá nenhuma razão para a tua tristeza lá, para a minha tristeza lá. Não haverá razão, irmãos, para nenhum pranto lá. Quando nós estivermos com o nosso Senhor, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, não haverá mais morte, consequentemente não haverá luto. No estado glorioso, irmãos, nós não experimentaremos absolutamente nada que nos traga tristeza ou que nos traga dor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, e o versículo de número 2 nos diz: e por isso neste tabernáculo, no nosso corpo, nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. É no nosso corpo, é no nosso tabernáculo que nós temos os nossos sofrimentos, que nós temos as nossas dores. Muitos de nós somos acometidos de doenças quase que inexplicáveis, de dores totalmente difíceis de se lidar. Quantos de nós, irmãos, não apenas em nosso corpo, experimentamos em nossa mente, em nosso coração, algo que nos atormenta? Quantas pessoas, irmãos, têm se achegado a pastores, a líderes, compartilhando os seus dilemas na sua mente, as lutas que enfrentam todos os dias no seu coração? Pessoas que são vitimadas pela ansiedade, vitimadas pela depressão, que quase sempre não são compreendidas pelas outras. Pessoas que são vitimadas por essas doenças, que se atrapalham, inclusive, na condução da ajuda que lhes é apresentada. Elas não sabem lidar nem com a ajuda que as pessoas lhes oferecem. As pessoas, muitas delas, se trancam em si mesmas e não conseguem sair daquela prisão que as atormenta. A palavra de Deus nos diz, então, irmãos, que é neste tabernáculo que nós gememos. A palavra de Deus é sensível à nossa dor, é sensível às nossas angústias, às nossas aflições. E embora um parente possa não compreender, embora um irmão da igreja possa não compreender, embora alguém, um psicólogo ou outra pessoa possa não compreender, o Senhor Deus é sensível à sua situação. Ele conhece aquilo que está no seu coração. Ele conhece a dor que você enfrenta na sua mente. Ele conhece aquilo que te atormenta no teu corpo. Ele conhece tudo isso. E Ele é sensível a isso. E é por isso, irmãos, que a palavra nos deixa claro: neste tabernáculo,
neste corpo nós gememos, nós sofremos, nós nos afligimos, nós nos angustiamos. Por razões mais diversas, é verdade que isso é a realidade de todos nós. Todos temos sofrimentos, todos temos lutas, todos temos dores, todos passamos por angústias e por aflições. Lá na Nova Jerusalém, a promessa é que o próprio Senhor Jesus enxugará dos meus olhos e dos teus olhos toda a lágrima. Todo esse sofrimento que hoje nós passamos, todo esse sofrimento que hoje nos aflige, quando nós estivermos com o Senhor Jesus, toda essa lágrima passará. Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e fará cessar a tristeza, o pranto, a dor e o clamor. Em segundo lugar, irmãos, na Nova Jerusalém não haverá mais morte. Ainda no próprio versículo 4, na segunda parte do versículo, não existirá mais morte, já não haverá luto. A morte, irmãos, terá sido definitivamente aniquilada. A morte veio à humanidade por consequência do pecado do homem. Nunca nos acostumamos ou mesmo nos acostumaremos com a morte. Nunca. Apesar de que saibamos que a morte é uma realidade inevitável, a não ser que sejamos a geração do arrebatamento. A morte é uma realidade inafastável. Apesar que todos nós saibamos disso, ninguém se acostuma com a morte. Mesmo que você tenha um ente querido que é melhor para ele, dado o seu grande sofrimento, que se vá, mas você ainda tem a esperança de que ele seja curado, porque você não se acostuma com a morte. Mesmo que você tenha um ente querido que seja bem idoso, bem velhinho, já tenha vivido muito, mesmo assim você não deseja que se vá, porque você nunca se acostumará com a morte. A morte, irmãos, é consequência, sim, do pecado do homem. Há pelo menos 3 aspectos da morte. A morte física, que é essa cessação da vida que nós sabemos bem. A morte espiritual, que é essa ausência da comunhão com Deus, que muitas pessoas ainda sofrem com isso. E a morte eterna, que será a separação eterna de Deus. O termo morte nas Escrituras significa separação. É isso. Quando as pessoas estão separadas de alguma coisa, seja pela morte física, pela morte espiritual ou pela morte eterna, a morte significa, portanto, a separação. Essa morte estará definitivamente aniquilada. É a ocasião da morte, irmãos, que nos traz muitos sofrimentos. Pela iminência da morte nossa ou de pessoas que amamos, nós sofremos. Pela ocasião da morte de outras pessoas, nós que ficamos vivos também sofremos. Mas não é apenas isso. Pela nossa morte espiritual, nós sofremos. As pessoas são afligidas, são oprimidas e às vezes são possessas pelo próprio espírito maligno, pela ocasião da sua morte espiritual. A palavra de Deus nos diz que nós mesmos nascemos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Nós já nascemos distantes de Deus. Por mais que voluntariamente uma criança não tenha cometido nenhum pecado diante de Deus, ela nasceu morta em seu delito e em seu pecado. Não há, portanto, irmãos, remissão que não seja através de Jesus Cristo. Ele nos remiu porque hoje temos consciência para dizer que Ele é nosso Senhor e Salvador. Ele também remiu as crianças inocentes por não terem condição de fazerem essa aceitação. Mas é bem verdade, todos nascemos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Assim sendo, meus queridos, essa ausência da comunhão com Deus aflige muitas pessoas lá fora. Mas o nosso cuidado deve ser para que isso também não nos aflija. E embora estejamos aqui hoje, dizendo dos 17 anos desta igreja amada, não estejamos apenas, irmãos, de corpo presente. Não sejamos pessoas que participamos apenas da instituição, mas sejamos pessoas que tenhamos realmente a vida espiritual que Deus quer para nós.
e nos distanciemos por completo da morte espiritual que aflige a todos aqueles que nunca reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas ainda, um último e eterno aspecto da morte é a morte eterna. Porque para a morte física há solução, haverá a ressurreição dos mortos. Para a morte espiritual há solução, quando nós nos entregamos a Jesus como Salvador, nós passamos a ter vida com Ele. Para a morte eterna não haverá solução. Ela será definitiva. E as pessoas estarão ali, irmãos, após serem julgadas pelo grande juiz. Estarão ali como resultado da condenação eterna daquilo que viveram e daquilo que foram. A palavra, portanto, nos promete que lá na Nova Jerusalém não existirá mais morte. Não existirá morte física. Não existirá morte espiritual, não existirá morte eterna, muito menos. Lá haverá apenas a vida. A palavra de Deus, em outra ocasião, nos diz que lá estará a árvore da vida, tal qual esteve lá no Éden, no jardim, mas que foi impossibilitado o seu acesso após o pecado do homem. O homem, quando pecou no jardim do Éden, foi expulso do Éden para que não acessasse mais a árvore da vida e tivesse condições de viver eternamente. Lá na Nova Jerusalém, a árvore da vida estará lá. E nós poderemos nos alimentar dela e assim vivermos eternamente. E a morte nunca mais será uma realidade para nós. Se é a morte que nos traz sofrimento, sendo física, sendo espiritual, sendo eterna, se é ela que nos faz, portanto, viver o luto, lá estaremos totalmente livres disso. A palavra de Deus ainda nos diz, em 1 Coríntios 15, versículo 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. É o último inimigo, irmãos, porque é isso que mais nos aflige: a iminência da morte física, a realidade da morte espiritual e a possibilidade da morte eterna. É isso que mais nos aflige. Na Nova Jerusalém, eu e você estaremos totalmente livres da iminência, da realidade e da perspectiva da morte. Totalmente livres. Lá não haverá luto algum. E, portanto, irmãos, fará todo sentido o fato de que não haja mais tristeza, nem pranto, nem dor e nem clamor. Em terceiro lugar, queridos, na Nova Jerusalém, não haverá mais pecado, não haverão pecadores, não haverá maldição. Veja o que nos diz o versículo de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lá, irmãos, não haverá nada e nem ninguém que contamine o ambiente. Lá não haverá nada e nem ninguém que cometa pecados. A palavra de Deus nos apresenta, portanto, uma lista. Essa lista, por certo, não é exaustiva. Não quer dizer que só estas pessoas não terão direito à Nova Jerusalém. Ela certamente nos é uma lista exemplificativa. Ela nos dá exemplos de pessoas que não estarão lá. Mas é muito importante que nós meditemos no interesse que a palavra de Deus nos possibilita ver estes nomes. A palavra de Deus objetiva algo quando nos apresenta estes nomes, quando nos apresenta estes adjetivos. O primeiro adjetivo, irmãos, é que lá não existirá covardes. Em algumas traduções mais antigas diz tímidos. Lá, os tímidos não estarão. A palavra tímido, ela foi ressignificada, certamente. É por isso que as novas traduções não têm mais a palavra tímido, e sim a palavra covarde, que é mais adequada mesmo. O covarde, irmãos, é aquele que age sempre com medo. O covarde é aquele que não tem a coragem. O covarde é aquele que, diante da provação e da luta, negou o nome de Jesus. O covarde é aquele que, mesmo um dia,
tendo dito que serviria ao Senhor Jesus, que ele seria fiel por toda a vida, vindo as provações, vindo as tribulações, eles desistiram. Esses são os covardes. Mas ainda há os incrédulos. Os incrédulos são aqueles que não creem. Os incrédulos são aqueles que não possuem a fé. Os incrédulos são aqueles que nós estamos todo dia lhes comunicando o Evangelho, dizendo da verdade da Bíblia Sagrada, e eles são incapazes de crer. Esses também não estarão lá. Mas ainda, os abomináveis são aqueles que rejeitam a boa doutrina, são aqueles que rejeitam a verdade, são aqueles que rejeitam aquilo que é bom. Essas pessoas, irmãos, também não estarão lá. Os assassinos são aqueles que não têm nenhum tipo de amor à vida. Não amam a sua vida, muito menos amam a vida do outro. Ao contrário do que diz a palavra, ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O assassino não faz isso. Eles não estarão lá. Também não estarão lá, irmãos, os imorais. Algumas traduções diz os fornicadores. São aqueles que não têm nenhum tipo de pureza sexual. São aqueles que não têm nenhum tipo de castidade. São aqueles que relaxam qualquer tipo de regra, que os imprima algum tipo de limitação sobre os seus anseios sexuais. Os imorais, os fornicadores também não estarão lá. Os feiticeiros não estarão lá. Os feiticeiros, irmãos, são aqueles que, ao invés de dedicarem a sua adoração a Deus, dedicam a sua adoração diretamente a espíritos malignos, a demônios. Eles não estarão lá. Os idólatras também não estarão lá. Os idólatras são aqueles que, embora adorem espíritos enganadores, não têm consciência disso. Eles acham que adoram outro tipo de espírito, inclusive bom para eles. Esses também não estarão lá. E por fim, a todos os mentirosos. O Senhor Jesus, quando consolava os discípulos, dizendo-lhes que não se turbassem o coração, porque ele um dia viria para nos buscar, alguém lhe pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Nós não sabemos o caminho, não sabemos de nada disso. O discípulo Tomé faz essa pergunta em João capítulo 14, versículo 5. Jesus responde no versículo 6: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O mentiroso, irmãos, é aquele que rejeita diretamente a Cristo, porque Cristo é a máxima expressão da verdade. Ele é a própria personificação da verdade. O mentiroso, aquele que não se compromete com a verdade, aquele que se utiliza de subterfúgios para sair de situações que lhes prejudiquem por causa da verdade. Aqueles que não temem de forma alguma contarem uma mentira para ter algum tipo de benefício. Os mentirosos também não estarão lá. Veja, queridos, eu e você podemos dizer que já fomos de alguma forma prejudicados por pessoas assim. Eu e você já fomos prejudicados por covardes, por incrédulos, por abomináveis, por assassinos, por imorais, por feiticeiros, por idólatras, por mentirosos. Isso nos trouxe sofrimento. Isso trouxe sofrimento à sua família. Isso trouxe sofrimento a alguém que você conhece. Isso trouxe sofrimento à igreja. Se você conhece pessoas próximas a você, ou que mesmo distantes, pelas suas maldades, influenciaram a sua própria vida, trazendo mal para você, a palavra de Deus nos diz que lá nós estaremos livres de tudo isto. Quantas coisas, irmãos, não podem ser colocadas na nossa conta. Quantas coisas eu posso dizer assim: esse sofrimento que me sobreveio não foi por causa de mim mesmo. Esse sofrimento que me sobreveio foi por alguma injustiça que alguém cometeu comigo. Quantos sofrimentos, quantas dores nos sobrevêm por causa disso. A palavra de Deus nos garante: lá nós estaremos livres de tudo aquilo que contamine e de todo homem que cometa pecados. Louvado seja Deus. Mas também, irmãos, esse versículo quer dizer que lá também estaremos livres das nossas próprias maldades. Não podemos olhar para estas características e enxergar apenas outras pessoas. Eu conheço alguém covarde.
Eu conheço alguém incrédulo, e assim vai por diante. Não é assim, não. Isso também serve para que eu hoje, e você igualmente, olhemos para nós mesmos. E nós agora, irmãos, olhemos para os nossos corações e cheguemos à conclusão: estamos ou não sendo covardes, sendo incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, mentirosos? Estamos ou não sendo isso? Porque, queridos, quantas vezes o nosso exercício de julgamento do outro é tão mais ligeiro que o exercício do auto-julgamento. É tão mais ardio, é tão cheio, irmãos, de ardis, muito mais do que a sabedoria e a inteligência de fazermos o próprio julgamento. A palavra de Deus quer nos chamar a atenção, portanto, hoje, o Espírito de Deus chama a minha atenção e a sua atenção hoje. O Senhor nos livrará destes homens na Nova Jerusalém. Mas igualmente o Senhor livrará nós mesmos, de nós mesmos, das nossas próprias maldades. E hoje é dia de abandonar a covardia, a incredulidade, a abominação, o assassínio, a imoralidade, a feitiçaria, a idolatria, a mentira. Hoje é dia de abandonarmos isso. A palavra de Deus confronta não é apenas aquele que é digno do juízo de Deus. A palavra de Deus confronta aquele que participa da família de Deus, aquele que é alvo do amor e da graça de Deus, como nós hoje somos. A palavra de Deus também nos confronta, porque lá na Nova Jerusalém não haverá mais pecado, lá não haverá pecadores e lá não haverá maldição. Em quarto lugar, meus queridos, na Nova Jerusalém haverá grande alegria, haverá pureza e haverá santidade. Leia comigo os versículos 6 e 7 na sua Bíblia. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Louvado seja Deus. Queridos, a palavra então nos diz que naquele instante será a consumação de todas as coisas. Tudo está feito, tudo está concluso. Não há mais nada, portanto, a ser melhorado. A máxima expressão da bondade de Deus, que um dia revelou-se em Cristo Jesus na cruz do Calvário para nos salvar, terá, irmãos, a sua consumação maior no dia em que nós estivermos na Nova Jerusalém. Tudo estará feito. O Senhor Jesus, é o próprio Jesus que diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Deus do próprio tempo. Eu tenho domínio sobre tudo isso. Eu sei da consumação de todas as coisas. Eu estou dizendo, tudo está feito. Agora, tudo está definido. E o que era, irmãos, que estará definido? A palavra de Deus nos dá, irmãos, um vislumbre daquilo que nos aguarda na Nova Jerusalém. O apóstolo Paulo, ensinado pelo próprio Espírito Santo e nos instruindo em 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9, nos diz algo que nós, crentes, gostamos muito de repetir. 1 Coríntios 2,9 nos diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não há nada que se compare. A palavra de Deus, na sua revelação, e o próprio Senhor Jesus Cristo no Apocalipse, quando começa a descrever as belezas da cidade de Deus para nós, fala, irmãos, de maravilhas, fala de pedras preciosas, fala, irmãos, de coisas maravilhosas para o nosso tempo. Quando nós pensarmos naquilo que é melhor do nosso conforto, quando nós pensarmos naquilo que nós queremos de melhor para nós, a palavra de Deus nos diz: o teu olho nunca viu, o teu ouvido nunca ouviu, o teu coração nem sequer desejou, não tem nada.
Não há nada que eu possa comparar. Às vezes, irmãos, eu demonstrando a Deus a minha alegria, das muitas bênçãos que Deus me concede, uma eu destaco, que é a minha família. Agradeço muito a Deus, pela irmã Stephanie, que está ali, inclusive, e pelas crianças, né? E eu, às vezes, eu sou assim um pouquinho besta para isso, e às vezes vou colocar as crianças para dormir, e quando elas dormem ali, irmãos, eu choro agradecendo a Deus. Eu sou desse tipo, né? E eu fico assim, meu Deus, muito obrigado, que coisa maravilhosa, Senhor, né? 3 meninos aqui, oh meu Deus, que maravilha, né? É uma despesa, né, que a gente gasta aqui só, mas meu Deus, muito obrigado, né? Muito obrigado, é bom demais, né? A gente olha para a nossa esposa e também igualmente apresenta essa alegria a Deus. A gente é satisfeito com Deus com isso. Sabe, queridos, às vezes nós estamos tão satisfeitos com coisas como essa que são legítimas. É legítimo você estar satisfeito com a sua família. Você ser feliz com a sua família. É legítimo isso, é de Deus isso para você. A gente quer eternizar muitos momentos. É como se você dissesse assim para Deus: Senhor, se eu ficar aqui para o resto da minha vida, aqui com a minha esposa, com meus filhos, pronto, eu estou satisfeito, não preciso de mais nada. A gente quer eternizar momentos. Quantos de nós, irmãos, que perdemos entes queridos que tanto amamos, dizemos assim: ô Senhor, se o Senhor me desse assim, mais um minutinho com meu ente querido, né? Como seria bom. Perdi o meu pai, irmãos, aos 13 anos de idade. E por vários meses e anos, eu sonhava com ele. E quando eu sonhava com ele vivo, sempre ele vivo. Até que Deus me deu um sonho, que me serviu assim para que isso não mais acontecesse. Deus me deu um sonho que eu estava na casa da minha tia. E meu pai aparecia na sala. E eu ia, e eu cumprimentava, falava com ele, eu muito feliz. E eu dizia assim: papai, olha, o senhor fica aqui na sala da casa da minha tia, aqui no anil. Você fica aqui na sala e eu vou chamar minha tia para ela ver o Senhor, porque ninguém acredita quando eu digo que o Senhor ainda não morreu. Quando eu digo que o Senhor não morreu, ninguém acredita, mas eu vou chamar minha tia que ela vai acreditar. E eu vou realmente chamar a minha tia no sonho. Quando eu volto para a sala, meu pai não estava mais lá. Ele não estava lá. E naquele momento, no sonho, foi a primeira vez que eu compreendi que meu pai não era mais vivo. Eu não podia mais contar com ele. Ele não era mais vivo. Deus já havia o levado. A minha razão entendeu aquilo com tanta perfeição, que todas as vezes que porventura eu venha sonhar com ele, eu nunca mais sonhei com ele enquanto vivo. Nos sonhos que eu tenho com meu pai, eu sei que ele já faleceu. Eu sei que ele já morreu. Mas Deus me deu, portanto, aquele momento bem ali para que aquilo curasse a minha alma, para que aquilo me fizesse bem de alguma forma. Eu estou dizendo aos irmãos que quantos de nós, irmãos, perdemos pessoas assim? Perdemos o pai, perdemos a mãe, perdemos o filho, que é uma dor imensurável, que é uma dor inigualável. Perdemos um irmão, perdemos alguém que nós amamos e nós estamos sofrendo. A palavra de Deus, irmãos, está nos garantindo. Lá na Nova Jerusalém, tudo estará feito. Lá na Nova Jerusalém, Deus confirmará em nós que todas essas coisas, inclusive aquelas que nos trouxeram sofrimentos em nosso tempo, todas essas coisas estavam sob o pleno controle dele, sob o pleno controle de Deus. E isso deve consolar o meu coração, isso deve consolar o seu coração, isso deve nos dar ainda mais certeza do que aquilo que eu experimentarei lá quando eu estiver no céu de glória, lá quando eu estiver na Nova Jerusalém. O meu olho nunca viu, o meu ouvido nunca ouviu, e nem sequer o meu coração desejou. Se hoje você deseja para a sua felicidade eternizar momentos bons que você vive com a sua família ou outra situação, se hoje você deseja para a sua felicidade reviver momentos de alegria que teve no passado e que hoje não tem mais, lá na eternidade, lá quando nós estivermos na Nova Jerusalém, Ele nos garantirá: calma, tudo está feito. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Sabe, irmãos,
É por isso que a palavra de Deus, queridos, nos deixa muito claro que é muito bom servirmos ao Senhor. Na Nova Jerusalém haverá uma grande alegria, indizível alegria. Haverá pureza e haverá santidade. Será, portanto, um sentimento indizível para mim e para você contemplarmos a própria face do Senhor Jesus e de todos os santos da eternidade. Mas ainda, queridos, em quinto lugar, na Nova Jerusalém, nós serviremos ao Senhor para sempre. Veja comigo o verso de número 3. Então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Irmãos, na Nova Jerusalém, eu e você poderemos servir a Deus eternamente. Alguém, irmãos, acha que nestes tempos, no tempo da igreja, no tempo em que nós nos congregamos em uma igreja local como esta, não devemos oferecer o nosso serviço a Deus? Tem pessoas que acham que por dizimarem e por ofertarem adequadamente, não devem trabalhar no reino de Deus. Tem pessoas que acham que por terem servido a Deus por muito tempo, agora não devem fazê-lo, porque isso deve ser a responsabilidade de outros. Tem pessoas que acham que o tempo em que estão vivendo, seja na infância, seja na adolescência ou juventude, seja na fase adulta ou na terceira idade, esse tempo ainda não é adequado para servir a Deus, para fazer alguma coisa para Deus, para desenvolver alguma coisa no reino de Deus, para desenvolver dons e talentos que Deus quer entregar à sua igreja. A palavra de Deus, então, irmãos, está nos deixando claro: as pessoas que hoje não têm o prazer, não têm alegria, não têm a satisfação em entregar o seu serviço a Deus, não terá o que fazer na eternidade, não terá o que ser na Nova Jerusalém, não terá o que apresentar lá, porque lá nós para sempre serviremos ao Senhor. Deus dá a mim e a você hoje um vislumbre da alegria que é servi-lo. É só um vislumbre. Aquele que prega tem alegria em pregar. Aquele que canta tem alegria em cantar. Aquele que arruma o templo tem alegria em arrumar. Aquele que limpa o banheiro tem alegria em limpar. Aquele que evangeliza tem alegria em evangelizar. Aquele que contribui tem alegria em contribuir. Aquele que faz a obra de Deus de alguma forma tem alegria em fazê-lo. Porque na Nova Jerusalém, nós o serviremos com maior alegria para sempre. Louvado seja Deus. Na Nova Jerusalém, aquilo que hoje é apenas um vislumbre da alegria, da satisfação de entregar nosso serviço a Deus, lá nós viveremos isso plenamente. Lá não teremos nenhum entrave, lá não teremos nenhum embaraço, lá não teremos pessoas querendo concorrer conosco, lá não teremos pessoas invejosas, lá não teremos pessoas que não contribuem de nenhuma forma com o reino de Deus, lá não teremos pessoas assim. Lá nós teremos plena liberdade de servir a Deus. Nós o serviremos para sempre. Os nossos irmãos que sofrem perseguição ao redor do mundo, lá não terão perseguição do Estado, lá não terão perseguição de ninguém. Lá eles poderão servir livremente a Deus e o farão para sempre. A alegria de hoje, eu e você servirmos ao Senhor, aumentará a cada dia, aumentará a cada dia, aumentará, e chegará o dia em que eu vou estar, eu e você, nós estaremos com o Senhor na Nova Jerusalém, e lá nós o serviremos alegremente com plenitude, para sempre. Louvado seja Deus. Para nós concluirmos, irmãos, tudo o que experimentamos neste mundo, tudo pode ser efêmero, mas nós aguardamos sim a verdadeira redenção eterna. Relembro com os irmãos a promessa que está para nós em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus. Tem uma tradução que gosto mais ainda, que diz: pois a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Tudo está subordinado a ele. E é ele quem nos prometeu que um dia nós estaremos com ele na Nova Jerusalém. Eu tenho, portanto, queridos, um primeiro convite a fazer aos ouvintes esta noite, aos irmãos esta noite. O primeiro convite diz respeito àquele que ainda não entregou-se a Cristo. Aquele que, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus mais uma vez, e posso assegurar que não foi a primeira vez que você ouviu a palavra, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus mais uma vez, ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor, ainda não disse que Jesus é o seu Salvador, ainda não reconheceu como o único suficiente Salvador. Hoje é o dia de você tomar essa decisão. Nós não sabemos, irmãos, o dia em que nós iremos. Nós sabemos o dia em que nascemos, mas nenhum de nós é capaz de saber o dia em que nós morreremos. Nenhum de nós é capaz de dizer o dia em que nós morreremos, porque mesmo pessoas que acham que têm controle sobre sua vida e estejam decididas a dar cabo de sua vida, seja amanhã, seja daqui a uma semana, mesmo essas pessoas, elas estão sob o controle de Deus, que pode impedi-las de fazê-lo. Sabe, queridos, isso é a comprovação de que nenhum de nós sabe o dia em que iremos. Hoje pode ser o último dia que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra. Hoje pode ser o último dia que, inclusive, você tem a oportunidade de ouvir a palavra. Porque as nossas vidas estão exclusivamente sob o controle de Deus, somente Ele. E irmãos, motivo para nós nos alegrarmos em Deus, o fato de que o inimigo não tem controle sobre as nossas vidas, do que o perseguidor não tem controle sobre ela, mas sim apenas Deus. E isso sendo verdade, você que hoje ouviu de bom grado a palavra, não saia daqui antes que você reconheça Jesus como seu Senhor, antes que você confesse como diz a palavra. Se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Antes que você faça essa confissão, não saia daqui. Mesmo que você não queira vir aqui agora para que nós oremos por você, procure alguém que esteja do seu lado para que você ore com ele e você entregue a sua vida a Jesus. Não saia daqui hoje, é o primeiro convite, sem antes reconhecer Jesus como seu Senhor e como seu único Salvador. Mas ainda, irmãos, faremos um segundo convite. Tal qual os obreiros, fiquemos de pé, queridos. O segundo convite não é aquele que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. É a cada um de nós, os crentes em Jesus. Nós que um dia já fizemos essa tomada de decisão, já apresentamos a nossa decisão a Deus. O nosso convite, irmãos, é que hoje nós renovemos a nossa aliança com Cristo. E nós firmemos ainda mais a nossa convicção de que Cristo preparou para nós a Nova Jerusalém. E que não há nada aqui, nem alegria e nem dor, nem contentamento e nem sofrimento, que não cesse aqui, que não fique para a eternidade. Não há nada aqui. Todas as coisas aqui, irmãos, passarão. Todas as coisas aqui são efêmeras. Seja as coisas boas, sejam as coisas ruins, sejam as coisas más, tudo isso passará. O que durará para sempre é a promessa, é a esperança que um dia eu e você estaremos com Cristo na Nova Jerusalém. Que o meu desejo seja renovado esta noite. Não dos bens materiais que me aguardam aqui, dos sonhos que me aguardam aqui, mas que o meu desejo seja renovado esta noite, de estar com Cristo na Nova Jerusalém. Que arda no meu coração, que arda no seu coração esta noite, o desejo inigualável de estar com Cristo na Nova Jerusalém. Que isso acompanhe as minhas orações,
que isso acompanhe as tuas orações. Que quando você dobrar o seu joelho para orar na sua casa, você acrescente esse elemento: volte, Senhor Jesus, nos leve para estar com o Senhor na Nova Jerusalém. Opere a consumação dos séculos e me faça desejar realmente isso. Que o meu coração e o seu coração nesta noite almeje ardentemente estar com Cristo na Nova Jerusalém. Que você tenha convicção, que você tenha certeza que nenhuma dor, que nenhuma angústia, que nenhum sofrimento, que nenhuma aflição, que nenhuma desesperança, que nenhuma angústia que atribula o teu coração esta noite, nada disso é eterno, nada disso durará para sempre, nada disso servirá para a eternidade. Mas o que servirá é a minha certeza e é a sua certeza de que eu e você estaremos com Cristo na Nova Jerusalém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui uma jovem, está aceitando Jesus como Salvador. Tem mais alguém? Se você estiver próximo de alguém que você sabe que ainda não entregou a sua vida a Jesus, aproveite, faça como a irmã Natália, a conduza até aqui. Isso aqui é uma obra, é uma ação que fica registrada na eternidade. Glória a Deus. Mais alguém? Se tiver, venha, sem demora. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem. Glória a Deus. 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 Estenda as mãos para cá e oremos. Querido Deus, nós somos muito agradecidos ao Senhor pela Tua palavra, Pai. Como o nosso coração fica radiante ao ouvir a Tua palavra. E esta jovem, Senhor, que aqui está, Pai, entregando a sua vida ao Senhor, certamente que o seu coração está dessa mesma forma, porque ouviu a palavra e foi consolado por isto. O Senhor está declarando aqui, diante de todos nós, a sua firme decisão de aceitar o Senhor Jesus como Salvador. Pedimos por ela, Pai, escreve o seu nome no livro da vida, perdoa-lhe, Senhor, limpa o seu coração completamente e dê-lhe a alegria da tua salvação. Abençoe toda a sua família, todos os seus, Senhor, que sejam também tocados pela mão potente do Senhor para a salvação. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Pode ficar em pé mesmo. Nós já vamos encerrar. Só reforçando os nossos avisos para amanhã. Quem vem para a oração de 6 da manhã, diga amém. É bom demais a oração 6 da manhã, já está de dia, não é de madrugada não, tá bom? Então, o convite está aí, a convocação está feita às 6 da manhã, e à noite o nosso grande ensaio do vocal unificado, somente isto, só isso é a nossa programação, tá bom? E então conduziremos a semana na presença do Senhor Jesus. Estou agradecidos pela palavra de Deus e pela presença do nosso pastor Moisés. Se querem que ele venha outras vezes, digam amém. Amém. Volte sempre. Traga mais gente. Ou pastor Moisés é um dos que iniciou aqui o Ministério Peniel. Na verdade, toda a família Sá, família que resistente. Muito bem. Além do sucão, que não falha no cardápio, nem na EBD, nem à noite, e deve ser consumido todos, temos também mingau,
aqui que está sendo vendido como oferta do lanche de hoje. Esses produtos são vendidos para uma finalidade. Então, é uma forma de você abençoar esses irmãos que estão vendendo esse lanche aí, tá bom? Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, nos renove. Eu não vou perguntar não, mas uma das citações bíblicas que foi dita aqui, diz como é que vai ser, definitivamente como vai ser lá. Os irmãos lembram de uma citação feita? Que alguns dizem que vai ser assim, Apocalipse diz, dá uma ideia. Mas o que é um texto que foi citado, que não diz como vai ser lá. Exatamente como vai ser. As coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, nem através de pregação, nem desceu ao coração, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Isso é coisa demais, é demais. Foge a nossa capacidade de compreender, por isso que não foi revelado, só diz isso. Eu sei que vai ser uma coisa extraordinária que a gente vai ficar. Eu não sabia se era exatamente isso, mas você vai saber quando chegar lá. Só o fato de não ter mais choro, não ter mais lágrimas, não ter mais luto, isso é uma bondade, uma graça, uma manifestação da glória de Deus para todos aqueles que perseveraram até o fim. Estenda as suas mãos e oremos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, adore a Deus, adore a Ele. Glória a Jesus. Pastor Jaziel, faz essa oração, impetra a bênção apostólica. Adore ao Senhor, agradeça a Ele. Você é alvo, Deus nos alcançou para isto, um grande projeto de eternidade e bênçãos eternas para a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor eterno, Deus da glória, Deus de bondade e misericórdia. Senhor, continuamos na Tua presença, Senhor, e somos muito gratos a Ti, meu Deus, por esta mensagem de poder, Senhor, essa mensagem que nos traz muita esperança, ó Deus, Deus que aumenta a nossa fé, a nossa alegria, Senhor, de em breve estar morando contigo para sempre. Deus, de participar, Senhor, daquela cidade maravilhosa em que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, por esta convicção, meu Deus, por esta alegria, por este prazer, Senhor. Continua conosco, Senhor. Não deixa nossa fé morrer, não deixa, Senhor, mas que cada momento ela seja avivada, meu Deus, transformada, aumentada em nossos corações. Senhor, toma a tua igreja em tuas mãos, toma os teus filhos, meu Pai, abençoando cada dia e cada momento, ó Deus. Toma cada um em tuas mãos, não nos deixa desvanecer, porque tu tens coisas grandiosas, Senhor, nos esperando e nos aguardando. Ó Deus, leva-nos em paz, em segurança, dá-nos uma semana abençoada, Senhor, vivendo ao teu lado, contigo, com esta esperança viva. Continua com o teu servo, pastor Moisés, que nos trouxe esta belíssima mensagem nesta noite. Senhor, abençoa o seu ministério cada dia mais, a sua família. Senhor, que seja assim com cada um de nós, Pai. Leva-nos em segurança. Muito obrigado por tudo. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com a amada igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.